Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 171º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 15, livro do profeta Isaías, capítulos 1 e capítulo 2, e 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 15. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: "De que cidade você é?" Quando ele respondia: "Este seu servo é de tal tribo de Israel", Absalão lhe dizia: "Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei." Absalão dizia mais: "Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça." Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo o Israel que vinha ao rei para pedir justiça e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: "Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor." Porque quando estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto, dizendo: "Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor." Então o rei disse: "Vá em paz." E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: "Quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom." De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então o mensageiro veio a Davi dizendo: "Todo o povo de Israel está seguindo Absalão." Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: "Levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada." Então os servos do rei lhe disseram: "Eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor determinar." O rei saiu e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. A lealdade de Itai. Então o rei disse a Itai, o geteu: "Por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volte e leve consigo os seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem." Porém, Itai respondeu ao rei: "Tão certo como vive o Senhor Deus e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo." Então Davi disse a Itai: "Vá e passe adiante."
e assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Zadok, Abiatar e Usai voltam para Jerusalém. Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: ó vidente, volte em paz para a cidade com o seu filho Aimaas e com Abiatar e o filho dele, Jonatas. Vejam, vou ficar esperando no vals do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Usai, amigo de Davi, foi para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 15, trago o versículo 3. Em apenas 4 anos, o carisma de Absalão reuniu um grande número de seguidores dedicados. As pessoas que Absalão conheceu voltaram para casa e contaram aos amigos e vizinhos que havia falado pessoalmente com o príncipe herdeiro e, durante aquele período, esse tipo de apoio fez Absalão conquistar muitos amigos. Seu êxito rápido em influenciar mente e o coração de uma nação nos adverte que, um dia, surgirá um líder que controlará a mente das pessoas em todo o mundo, conforme 2 de Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse 13, versículo 3. Até o povo de Israel será enganado e firmará uma aliança com esse governante, e então ele atacará e tentará destruir esse povo, conforme Daniel 9, versículos 26 a 27. Jesus disse aos líderes judeus de sua época: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. João 5, versículo 43. Compreendendo o versículo 6, com grande habilidade, o príncipe egoísta usou todos os recursos à sua disposição para hipnotizar o povo e ganhar seu apoio. Davi conquistou o coração dos israelitas por meio do sacrifício e do serviço, mas Absalão fez isso da maneira fácil e moderna, ao criar uma imagem de si mesmo a qual o povo não podia resistir.
Davi era um homem-herói, Absalão apenas uma celebridade. Infelizmente, muitas pessoas se acostumaram com o seu rei e agora o aceitavam sem discutir. Contudo, as pessoas que confundem imagem com integridade, relações públicas com caráter, acabam por apoiar líderes que só podem desviá-las do bom caminho. Compreendendo o versículo 12, a ascensão de Absalão era a grande oportunidade de Aitofel para se vingar de Davi. Afinal, o rei havia violentado Batseba, neta de Aitofel, e ordenado a morte do marido dela. Conforme capítulo 23, versículo 34 e 1 de Crônicas, capítulo 3, versículo 5. Ao apoiar Absalão entanto, Aitofel estava rejeitando o filho de Batseba, Salomão, a quem Deus escolheria para o próximo governante de Israel. Ao mesmo tempo, Aitofel estava caminhando em direção à própria morte, porque, como Judas, depois de rejeitar o verdadeiro rei, ele saiu e cometeu suicídio. Veja 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23, Salmos 41, versículo 9, Salmos 55, versículos 12 a 14, Mateus 26, versículos 21 a 25, João 13, versículo 18 e Atos 1, versículo 16. Aitofel enganou Davi, seu rei, e pecou contra o Senhor, que foi quem escolheu Davi. Compreendendo o versículo 13, o mensageiro anônimo que informou Davi, na verdade ajudou a salvar a vida do rei. Por mais apático que pudesse estar até o momento, Davi imediatamente tomou uma atitude, porque ele sempre fez o melhor durante uma crise. Compreendendo o versículo 16, Davi sabia que o mesmo Absalão que matou Aminon também poderia matar seus irmãos e até o pai. Por isso era vital que todos fugissem. Além disso, se Absalão tivesse de atacar Jerusalém, ele massacraria os habitantes e não havia motivo para centenas de inocentes morrerem. A situação era esta: Davi estava arriscando a própria vida e abandonando seu trono para proteger seus súditos. De que forma você pensa nas necessidades dos outros quando está sob pressão? Vale aqui uma pergunta para reflexão. Compreendendo o versículo 21, Itai assegurou a Davi que ele e seus 600 homens eram completamente leais ao rei. O testemunho de lealdade desse gentil a Davi é uma das grandes confissões de fé e fidelidade encontradas nas Escrituras e se iguala à de Ruth, conforme o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, e a do centurião romano, conforme Mateus 8, versículos 15 a 13. As crises têm uma maneira especial de separar a devoção fácil da verdadeira lealdade. Compreendendo o versículo 23, pela segunda vez em sua vida, Davi foi forçado a fugir para o deserto a fim de salvar a pele. Quando jovem, ele fugiu da ira invejosa do rei Saul, conforme 1 de Samuel capítulo 22, agora estava pedindo refúgio contra os enganos hipócritas de seu filho Absalão e seu ex-conselheiro Aitofel. Ao deixar Jerusalém, Davi poupou a cidade de um banho de sangue. Agora, contudo, ele e a sua família estavam em perigo. Qual era o futuro do reino e a aliança de Deus com Davi? O rei continuou a confiar que o resultado estava nas mãos de Deus, conforme 2 de Samuel capítulo 15, versículo 26. Compreendendo o versículo 25, Davi disse a Zadok e Abiatar que levasse a arca de volta para Jerusalém. Ele não queria que o trono de Deus fosse tratado como um amuleto da sorte, como nos dias de Eli, quando a glória se foi de Israel. Conforme 1 de Samuel capítulo 4. Absalão e seus homens estavam tentando transformar a glória de Davi em vergonha, conforme Salmos 4, versículo 2. Mas o favor de Deus estava sobre o rei e Deus iria restaurá-lo ao seu trono. Davi tinha visto o poder e a glória de Deus em seu santuário, conforme Salmos 63, versículo 2, e iria vê-los pela fé ali naquele deserto. Exposição bíblica dos versículos 27 a 37. Os Salmos 61, 62 e 63 são salmos do deserto, especiais que Davi provavelmente escreveu nesta época.
Eles nos permitem sondar o coração conturbado de um homem enquanto pede direção e força a Deus. Observe que cada um desses 3 salmos termina com uma forte afirmação de fé no Senhor. Hoje, podemos ter coragem e segurança em nossos momentos de dificuldade enquanto vemos como Deus respondeu a Davi e às suas grandes necessidades. Compreendendo o versículo 30, se algum homem tinha o direito de chorar, este era Davi. Ele sabia que o que estava acontecendo era o desdobramento de acontecimentos desencadeados por causa de seus pecados. Mas as lágrimas de Davi eram muito mais profundas. Ele não estava apenas preocupado com o bem-estar de seu filho rebelde, mas também com a segurança da nação e o futuro do ministério dado por Deus a Israel para o mundo. A aliança de Deus com Davi, conforme capítulo 7, assegurava-lhe que seu trono duraria para sempre. E isso se cumpriu em Cristo. Mas a promessa também implicava que Israel não seria destruído, nem a lâmpada de Davi definitivamente apagada. Conforme 1 de Reis, capítulo 11, versículo 36, capítulo 15, versículo 4, 2 de Reis, capítulo 8, versículo 19, capítulo 21, versículo 7, livro de Salmos 132, versículo 7. Deus seria fiel para manter a sua aliança e Davi sabia que seu trono estava seguro nas mãos de Deus. Exposição bíblica dos versículos 32 a 36. Como havia feito com Zadok, Abiatar e seus 2 filhos, Davi fez com Usai. Ele o mandou de volta a Jerusalém para servir Absalão. Os 5 homens estavam correndo riscos por causa do Senhor e do reino, mas consideravam uma honra servir ao seu rei e ajudar a restaurá-lo ao trono. Todas as pessoas a quem Davi deu atribuições especiais poderiam dizer: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso Senhor, decidir, conforme capítulo 15, versículo 15. Essa seria uma bela declaração a ser adotada pelos cristãos atuais como uma expressão de sua devoção a Cristo. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 15, com o versículo 37. Se pode haver algo melhor do que receber uma resposta à oração, é ser uma resposta à oração, e Usai foi a resposta à oração de Davi? Humanamente falando, se não fosse o conselho de Usai Absalão, Davi poderia ter sido morto no deserto. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulos 1 e capítulo 2. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A nação pecadora. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra.
O culto hipócrita é condenado. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O convite da graça. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. O julgamento e a redenção de Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes como você tinha antigamente e conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho, cujas folhas murcham. Serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. O monte do Senhor. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos.
Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O dia do Senhor. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus, e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado? Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 1, este capítulo descreve uma cena de tribunal. Deus reúne o júri e profere as acusações, conforme versículos 2 a 4. Ele apresenta seu caso e declara culpada a nação, conforme versículos 5 a 15, mas dá à acusada a oportunidade de se arrepender e ser perdoada, conforme versículos 16 a 31. Procure observar a descrição negativa e forte que Deus faz de seu povo pecaminoso. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Deus disse que seu povo era formado por filhos rebeldes que não demonstravam maior devoção ao seu nome do que simples animais devotam aos seus donos. A palavra revoltar-se faz consigo a ideia de violar um acordo. No Sinai, Israel fez uma aliança solene com o Senhor, conforme Êxodo 19 e 20, mas quebrou o acordo por causa de sua incredulidade e idolatria. Os israelitas não apreciaram o que Deus havia feito por eles e não deram valor às suas bênçãos. Abandonaram o Senhor, voltaram atrás e se corromperam. Portanto, eram culpados e mereciam o juízo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. Do ponto de vista humano, a nação estava prosperando, mas na ótica de Deus, Israel era como uma pobre vítima que havia sido espancada dos pés à cabeça e abandonada para morrer. As feridas estavam infeccionadas e o corpo todo padecia, mas ninguém fazia nada para ajudar. Os falsos profetas e sacerdotes hipócritas daquela época contestavam a autópsia do corpo político feita por Isaías, mas o profeta sabia que seu diagnóstico era verdadeiro.
A despeito do otimismo dos líderes de Judá, a nação estava moral e espiritualmente enferma e o julgamento era inevitável. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Esses versículos retratam Judá como um campo de batalha devastado, um deserto que antes havia sido um jardim. Ao usar essa imagem, Isaías talvez esteja antecipando a invasão de Senaqueribe, quando Judá seria devastado pelo exército assírio, sendo poupada apenas Jerusalém, conforme capítulo 36 e 37. Uma vez que o povo não deixava Deus cuidar da terra de acordo com a sua lei, o Senhor entregou o seu povo aos estrangeiros e permitiu que sofresse, conforme Deuteronômio 28, versículos 15 a 16. Exposição bíblica dos versículos 10 a 15. O fato chocante com relação a estes rebeldes é que eles também eram um povo religioso, adoravam no templo, trazendo muitos sacrifícios ao Senhor. No entanto, seu coração estava distante de Deus e sua adoração era hipócrita. Sacrifícios por si só nunca podem agradar a Deus, pois, com a observância do rito exterior, o Senhor requer obediência interior, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Coração quebrantado, conforme Salmos 51, versículo 17, e uma caminhada fiel. Miqueias 6, versículos 6 a 8. Porém, antes de julgarmos os adoradores de uma época passada, talvez devamos confessar os pecados da igreja hoje. Em nossas congregações, devemos considerar nosso investimento nos pobres e necessitados antes de construirmos prédios que possam debilitar a missão da igreja no sentido de compartilhar e demonstrar o Evangelho de Cristo em nosso mundo. Exposição bíblica dos versículos 16 a 31. Isaías não parou com o diagnóstico, mas também deu a prescrição porque queria que Judá fosse um povo justo. A palavra trazida por refletir no versículo 18 significa julgar um caso no tribunal. Aqui, no entanto, em vez de dar a sentença, o juiz ofereceu perdão. Se o povo se purificasse ao se arrepender e se afastasse do pecado, conforme versículos 16 e 17, e também conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, então Deus limparia o registro de pecados em resposta à fé do povo, conforme Isaías 1, versículo 18. O Senhor tinha todos os motivos para punir seu povo pelos pecados. No entanto, em sua graça e misericórdia, ofereceu-lhe seu perdão. E eu encerro a compreensão do capítulo 1 com a exposição bíblica dos versículos 21 a 29. Isaías mencionou assassinatos, conforme versículo 21, roubos, subornos, exploração dos desamparados, conforme versículo 23, e adoração de ídolos pagãos, conforme versículo 29, entre os pecados de Israel. Por causa da idolatria, a esposa antes fiel agora era prostituta e, devido às suas práticas injustas, a prata pura da nação se tornou escória. Tragicamente, muitos dos adoradores no templo participaram dessas práticas malignas e, com isso, instigaram a decadência da nação. Os governantes mantiveram uma fachada religiosa para encobrir seus crimes e o povo permitiu que fizessem isso. Compreendendo o capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. O profeta viu lá na frente o tempo em que o reino justo de Deus seria estabelecido e o tempo se tornaria o centro universal de adoração ao Senhor. Na época de Isaías, os judeus estavam aceitando os falsos deuses dos gentios, mas chegaria o dia em que os povos estrangeiros abandonariam seus ídolos e adorariam o verdadeiro Deus de Israel. As nações também deixariam de lado as armas e parariam de guerrear. Essas promessas não devem ser simplesmente aplicadas à igreja, pois descrevem um reino literal de justiça e paz. O templo judeu será reconstruído e a palavra de Deus sairá de Jerusalém para governar as nações do mundo. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 2, com a exposição bíblica do capítulo 2, versículo 6 a capítulo 3, versículo 26. O dia do juízo, também chamado de o dia do Senhor, é aquele período
de tempo em que Deus enviará juízo às nações e purificará Israel em preparação para a vinda de seu rei para reinar em Jerusalém. O dia do Senhor é descrito por João em Apocalipse 6 a 19, pelos profetas Isaías, capítulo 13, versículos 6 e 7, Ezequiel 30, profeta Joel, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículos 1 e 2, Sofanias, capítulo 1, versículos 7 e 8, Zacarias, capítulo 14, versículos 1 e 2, e pelo Senhor Jesus, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Será um tempo de sofrimento terrível. O meio ambiente será devastado e milhões de pessoas irão morrer. Vamos para a leitura no livro 2 de Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Como esperar o Senhor? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Compreendendo o livro 2 de Pedro, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Uma pessoa pode ter a mente pura e sincera e, mesmo assim, uma péssima memória. Pedro escreveu esta segunda carta, sobretudo para despertar e estimular seus leitores, conforme capítulo 1, versículos 12 a 15.
Nosso Pai Celestial se sacrificou para que pudéssemos ter a verdade da palavra e liberdade para praticá-la, mas muitas vezes não damos valor a isso e nos tornamos complacentes. A igreja precisa ser despertada regularmente para que o inimigo não nos encontre dormindo e tire proveito de nossa letargia espiritual. Compreendendo o versículo 2, uma vez que a palavra de Deus é verdadeira, devemos prestar atenção nela e levar sua mensagem a sério. A palavra deve ser ensinada aos novos convertidos e eles devem ser firmados nas doutrinas da fé, pois os novos cristãos são os principais alvos de mestres apóstatas. Contudo, os cristãos mais velhos também devem se lembrar da importância da doutrina da Bíblia e, em particular, das doutrinas relacionadas com a volta de Jesus. Ensino profético não deve nos embalar em um sono espiritual, pelo contrário, ele deve nos despertar para viver uma vida piedosa e procurar ganhar os perdidos, conforme Romanos 13, versículos 11 a 14. Compreendendo o versículo 3, encarnecedor é um indivíduo que trata de modo leviano aquilo que deveria ser levado a sério. As pessoas que viviam nos dias de Noé zombavam da ideia do juízo divino, e os cidadãos de Sodoma escarneciam da possibilidade de destruição de sua cidade pecaminosa por fogo e enxofre. Se tentamos testemunhar em favor de Jesus Cristo, deparamos, sem dúvida, com pessoas que zombam da ideia de inferno ou de um dia de juízo no futuro para este mundo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. O argumento de Pedro pode ser resumido desta forma: o mesmo Deus que criou o mundo por sua palavra também pode intervir em sua criação e fazer o que desejar. Sua palavra o criou e o sustenta, e sua palavra é toda poderosa. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Pedro expôs a ignorância dos escarnecedores. Eles não só ignoravam o que Deus havia feito no passado, conforme versículo 5, mas também o que Deus era. Eles estavam criando Deus à sua imagem e ignorando o fato de que o Criador é eterno. Isso significa que ele não tem começo nem fim. Os seres humanos são imortais, eles têm começo, mas não têm fim. Eles viverão para sempre, seja no céu, seja no inferno. Mas o Altíssimo é eterno, sem princípio ou fim, e habita na eternidade. Ele não é limitado pelo tempo como nós somos, nem o mede de acordo com padrões humanos. Quando estudamos as obras de Deus, especialmente no Antigo Testamento, podemos ver que ele nunca está com pressa, mas também nunca está atrasado. Compreendendo o versículo 14, devemos evitar dois extremos no ministério. Um deles é a atitude de que estamos presos no plano soberano de Deus, de tal modo que nada do que façamos produzirá alguma diferença. O outro extremo é pensar que Deus só pode ter algo realizado depois que o realizamos. Embora os divinos decretos soberanos nunca devam se tornar desculpas para a preguiça, nossos planos e atividades para tentar tomar o lugar deles também não devem levar à inatividade. Exposição bíblica dos versículos 15 a 16. Observe que Pedro classificou as cartas de Paulo como escrituras, ou seja, a palavra inspirada de Deus. Não só os ensinos dos apóstolos estão de acordo com os dos profetas e de nosso Senhor, conforme versículo 2, mas os apóstolos também concordavam uns com os outros. Compreendendo o versículo 15a. Uma vez que este é o dia da salvação, devemos ser diligentes em fazer todo o possível para ganhar os perdidos. Não sabemos por quanto tempo o Senhor será paciente com este mundo mau. Por isso, não devemos abusar da graça divina. Devemos entender o que a Bíblia ensina sobre o programa de Deus para esta presente era. E devemos ser motivados pelo amor pelos perdidos, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, e pelo desejo de agradar ao Senhor quando Ele retornar. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 2 de Pedro, capítulo 3, com o versículo 18.
Devemos crer no favor especial de Deus que é chamado de graça. Isso tem a ver com traços do caráter cristão, as coisas sobre as quais Pedro escreveu em capítulo 1, versículos 5 a 7, e as quais o apóstolo discutiu em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Deus dá-nos essas coisas, mas precisamos praticá-las continuamente. Fomos salvos pela graça, conforme Efésios 2, versículos 8 e 9, mas a graça não acaba aí. Devemos também ser fortalecidos pela graça, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4. A graça de Deus pode permitir que suportemos o sofrimento, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Sua graça também nos ajuda a doar, mesmo quando este ato é difícil. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 15. E cantar quando parece impossível, entoar louvores, conforme Colossenses 3, versículo 16. Sim! O Senhor tem graça para toda situação e todo desafio da vida. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.